Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais um episódio, mais uma entrevista, e dessa vez nós trouxemos o Arthur Leist. Então, Arthur, muito obrigada por ter aceitado dar essa entrevista pra gente. E se apresenta aí rapidinho para o pessoal te conhecer, sem dar muito spoiler. Tem algumas perguntinhas aí, você vai responder e a gente vai te conhecendo durante a entrevista. Boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite, de poder estar aqui falando um pouco sobre a minha carreira e um pouco de tudo sobre automobilismo. Então, me chamo Arthur Leite, como tu já mencionou, tenho 21 anos de idade, corro na Stock Series, atual vice-líder do campeonato, e é isso aí. Boa, então vamos começar a parte boa, que são as perguntas, né? Então, começando lá do comecinho mesmo, né? Quando que o automobilismo chegou para você? Bom, na verdade, o automobilismo surgiu na família com meu irmão. Eu tenho um irmão que chama Matheus Leite, então ele correu 2 anos de Indy, correu de Fórmula 3 inglesa, Fórmula 4, enfim. Começou, ele é 2 anos e 7 meses mais velho que eu, então ele começou um pouco antes. E aí, logo em seguida, a paixão se tornou uma paixão minha também. Então, eu acompanhava ele bastante nas pistas aqui no Rio Grande do Sul, que é onde eu moro, e é onde tudo começou. Então, eu ia acompanhar ele nas corridas de kart e acabei pegando o gosto por isso. Comecei a treinar também. Pedi meu primeiro kart com 5 anos de idade e, e comecei muito cedo. Comecei a treinar com 5 anos. Competi mesmo a correr com 7 anos de idade e aí foi tudo se desenvolvendo a partir daí. Ah, bacana. Vocês geralmente, se não começam um pouquinho mais tarde, começa bem novinho, né? Com É, 5 pois anos é. ali, você tá aprendendo a escrever, a ler, que nem a Gabi fala, você tá se alfabetizando, você já tá andando de kart, já correndo pra tudo quanto é lado. Muito bacana. E que bom que você tem o seu irmão também como referência, né? Então foi muito positivo lá no começo, porque na verdade, até hoje, na verdade, porque ele tudo que eu tô passando, ele já passou. Então acho que foi uma experiência super divertida de poder estar com ele nas pistas e também ele poder passar toda a experiência que ele tem para mim, desde o kart, e aí depois quando eu passei para os monopostos nos Estados Unidos, ele estava junto comigo na minha primeira corrida. Enfim, ele tinha agenda bem corrida também, então nem sempre ele podia estar junto, mas sempre quando ele pôde, ele teve presente e foi bem legal. Ah, muito bacana saber disso. E minha próxima pergunta é que a sua primeira experiência com carros de Fórmula foi aqui no Brasil, né, na verdade, foi com os Fórmula 3. E como foi essa transição para você, do kart para o Fórmula? Então, a transição acho que foi algo natural. Eu acho que o kart ensina muito em questão de corrida e tudo mais, mas muda bastante coisa quando a gente chega nos monopostos. Então, eu fiz meu primeiro treino, como tu citou, de Fórmula 3. E aí, na verdade, eu treinei muito pouco antes da minha primeira corrida. Eu fechei o campeonato de Fórmula 4 nos Estados Unidos em 2018. Eu acho que eu tinha treinado 2 vezes de monoposto antes de começar a correr. Então, a adaptação mesmo aos carros de monopostos foi em final de semana de corrida. A gente fechou a temporada lá, como eu disse, em cima da hora. Fui para os Estados Unidos, comecei a treinar no final de semana da corrida e aí foi indo. Então, meu primeiro ano de Fórmula 4, o começo foi bem complicado. Digo, as 2, 3 primeiras etapas foi complicado, mas aí comecei a adaptar. E tanto que no meu primeiro ano de Fórmula 4 eu ganhei o troféu de piloto que mais se desenvolveu durante o ano. Então, a minha média, eu não lembro direito qual é que era a minha média de classificação no começo, mas nas últimas 4 etapas a média era, acho que quarto lugar, então foi uma evolução muito nítida. E aí, logo em seguida, a gente fechou para mais um ano de Fórmula 4, que daí foi o ano que a gente mesmo pôde disputar o título. Ah, legal. A gente conversou com o pessoal da Fórmula 4 aqui no Brasil, né? E eles relatam muito disso, que às vezes tem uma dificuldade ou outra na transição do kart, mas realmente o kart é a escola do automobilismo, né? Não tem de onde fugir. Então essa transição acho que é bem importante também. Oi, Arthur, tudo bom? Oi, tudo? Vou fazer umas perguntinhas para ti também. E como tu já falou, tu correu nos Estados Unidos, né, de F4.
a gente viu que tu teve esse troféu, esse prêmio, né, da maior evolução lá, que você se destacou muito. E assim, tu vinha correndo no Brasil antes disso, quando tu chegou lá, qual foi a maior dificuldade? Eu sei que, obviamente, é língua diferente, a cultura é diferente, mas na pista, tu sentia que os adversários eram diferentes, foi mais fácil correr no Brasil, foi mais fácil correr lá? Como que foi isso pra ti? Na verdade, eu era um pouco acostumado com o automobilismo dos Estados Unidos, porque eu corri de kart nos Estados Unidos desde 2014 ou 15, que eu fiz minha estreia lá. Então, eu corria de kart desde cedo lá. E aí, acho que eu já peguei um pouco da experiência. A questão da língua, eu já, a partir de 2015, 16, comecei a dominar bem. Então, isso não foi um grande problema para mim. Eu acho que mesmo ali em 2018, que nem tu comentou da minha estreia nos monopostos, eu acho que foi realmente a diferença de ambiente do kart que eu estava acostumado para os Fórmulas, então acho que era tudo algo muito novo. Minha primeira corrida de Fórmula 4, inclusive, eu fiz com o Dudu Barrichello, que a gente estava fazendo junto lá a nossa estreia de Fórmula 4, então foi algo novo para os dois. A gente até lembra que a gente brincava bastante, nossa, tá sendo até mais difícil do que a gente esperava. Então, nosso primeiro final de semana foi um pouco difícil, mas enfim, depois a gente começou a se desenvolver e foi um ano super positivo para os dois. Mas com certeza eu acho que eu comecei a dominar a língua, mas tem algumas coisas que nos Estados Unidos é um pouco diferente, a questão de acerto de carro, então tudo isso foi um pouco difícil para mim no início, mas é algo que a gente perde o tempo depois de um ano, no meio do ano ali, na verdade, na primeira que eu estava lá, acho que já foi algo super natural. A gente sempre fala com pessoas que correram fora, a gente falou com o Thiago Camilo também faz um tempinho, e ele sempre fala isso, tipo, aqui a gente acerta o carro diferente de lá. Então, a pior barreira não é nem a língua, não é nem o competidor, é realmente a forma como a gente, no caso vocês, né, se comunicam com o mecânico, com o engenheiro. Então, eu imaginei que essa fosse realmente a maior, não é nem dificuldade, a maior diferença cultural, né? E assim, ainda no seu tempo de Estados Unidos, você participou do Florida Winter, né? Teve um resultado muito bom, ficou com a terceira colocação, muitos pódios, enfim. E assim, você ainda pensa em correr fora, hoje em dia, tipo, numa corrida clássica, tipo 24 horas de Le Mans, tipo, uma NASCAR da vida? Tem alguma categoria, assim, de fora o automobilismo nacional, que tu ainda pensa em correr? Penso sim, acho que, na verdade, a minha volta para o Brasil não foi algo que eu gostaria de ter feito no ano de 2020. Meu sonho era ter chegado na Fórmula Indy, que era o caminho que meu irmão fez, então o meu objetivo era chegar lá. E aí, obviamente, deu algumas coisas erradas que eu tive que tomar essa decisão de voltar. No final de 2019 eu não tinha muito para onde correr e aí a gente conheceu o dono da equipe que eu corro até hoje, que é a Motortech. Ele tinha um espaço na equipe e precisava de um piloto gaúcho. Então acho que meio que tudo se ligou. Eu precisava de algum lugar para correr, ele precisava de um piloto que era daqui, porque todos os patrocinadores eram daqui. Então foi algo muito positivo para mim. Óbvio, eu queria ter continuado lá, tentado alguma Fórmula 3, alguma USF 2000, alguma coisa para tentar seguir o caminho até a Indy, mas eu acho que nada acontece. Sou muito grato por onde eu tô e disputando o título aqui no Brasil. Mas sim, voltando na tua pergunta, se eu tenho vontade de voltar para os Estados Unidos, eu tenho bastante até. Acho que hoje pensar em Fórmula Indy é algo um pouco longe, porque eu acho que se eu tivesse seguido o caminho naturalmente que era USF, Indy Pro, Indy Lights, eu acho que seria algo muito mais natural. Hoje, vindo para os carros de turismo, acho que a pensar numa Indy é algo fora do caminho que eu tô percorrendo aqui no Brasil. Então, óbvio, tenho vontade de fazer, sei lá, alguma IMSA, alguma coisa do tipo lá fora. É algo que está nos meus planos, mas hoje em dia eu tô 100% focado na Stock Car. Então, esses dias até estava em algumas conversas com patrocinadores e ele perguntou, putz, mas não tem vontade de voltar lá para fora? Fez a mesma pergunta que tu me fez. A vontade eu tenho, mas preciso de recurso financeiro, enfim.
e vamos um passo de cada vez. Vamos tentar primeiro chegar na Stock Car, para depois a gente tentar algo de novo lá nos Estados Unidos, ou na Europa, enfim, fora do Brasil. Justamente perguntar sobre isso, se o foco continua sendo estocar ou realmente está totalmente voltado para os Estados Unidos, mas acho que você meio que respondeu, né? Acredito que ganhar Stock Series é uma coisa que todo mundo quer para ir para estocar, porque senão não estava competindo, né? Mas assim, quais são então tuas expectativas para o campeonato ainda esse ano, baseado nisso? De que tu quer ganhar para subir de categoria, para ver se consegue alguma coisa lá fora? Nosso objetivo, obviamente, é ganhar o campeonato, a gente está trabalhando para isso. Sou vice-líder, que nem eu comentei lá no começo do campeonato, mas com os descartes eu sou líder, então, muito cedo para contar com os descartes, a gente está recém na terceira etapa, mas eu acho que praticamente eu estou empatado com o Vitor, e a gente tem, acho que, o mesmo número de pontos com descarte, mas eu tenho uma vitória a mais, então, teoricamente, eu sou líder. Mas que nem eu disse, é muito cedo para pensar agora em descarte. A gente tem corrida semana que vem. O objetivo é ganhar o maior número de corridas esse ano, porque a Stock Series, não sei se vocês têm acompanhado, mas ela tem poucos pilotos esse ano. Então, para abrir uma vantagem no campeonato é muito difícil. Sei lá, a gente tem um dia ruim, eu chego em quinto. Ou sei lá, sexto, enfim, é muito difícil de pontuar para abrir uma pontuação grande do segundo colocado. Eu ganhei nas primeiras 4 corridas, eu ganhei 3 e tinha aberto 9 pontos, então complicado. Mas que nem eu digo para todo mundo, a Stock Series tem 7 carros, mas tem pelo menos 5 pilotos para ganhar o campeonato. Então está sendo um campeonato bem disputado e vamos lá. Eu estou 100% focado em tentar ganhar o campeonato. A gente tem algumas conversas para o ano que vem já, um pouco adiantadas para a corrida de Stock Car, mas nada certo sem o campeonato. Então, o foco principal hoje em dia é buscar o título da Series. E assim, não desmerecendo os outros anos de Stock Series, mas esse ano tá muito bom. Toda vez que tem corrida, a gente tem um pequeno infartinho. E a gente, inclusive, estava no Velocitar. A Duda sempre fala que a corrida do Galeão foi um negócio muito louco. Sinceramente, foi uma das melhores corridas de Stock Series que eu já vi na minha vida. Mas é isso, espero que dê tudo certo no seu campeonato. Boa. Galeão também gostei, porque eu ganhei as duas lá, né? Então foi divertido demais. Mas a corrida, depois de assistir no YouTube, realmente estava bem divertido. Tinha 7 carros, mas estava legal mesmo. Não, a corrida do Galeão foi sensacional. A gente estava empolgadíssimas aqui. Você não sabe o que aconteceu no nosso grupo, que a gente estava assistindo em suas casas e a gente comentando, mas realmente foi um momento muito legal. E apesar de ter poucos carros, proporciona tudo isso, porque principalmente vocês três ali disputando, Zezinho, o Vitor, você, está sendo uma disputa muito legal. Então, a Stock Series entrega muito entretenimento. Boa. Mas vamos lá. A minha próxima pergunta é sobre uma outra experiência que você teve, que também foi nas pistas, mas não como piloto. Então, você foi recentemente para os Estados Unidos para atuar como coach. Como que foi essa experiência para você? Você comenta bastante sobre a influência que seu irmão tem, então eu imagino que isso também foi uma coisa que ele levou. Mas como que você espera fazer isso no futuro? A gente sabe que tem alguns pilotos que pilotam e que também são coach. É uma vontade sua? Como que foi essa sua experiência recentemente lá? Então, na verdade, foi uma das primeiras experiências minha como coach. Eu sempre tive essa vontade de que se eu não estivesse correndo, eu poderia estar passando a experiência para algum piloto. Fechou que eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, trabalhar com um piloto lá na Fórmula 4, na mesma equipe que eu corri os 2 anos que eu estava lá. Então, eu fui super bem recepcionado. A equipe, ela basicamente me indicou para o piloto, porque o piloto é brasileiro. E aí fechou todas, eu ir para lá. Eu, inclusive, estou indo, não semana que vem, na outra de novo, para mais uma etapa na Fórmula 4 lá para fazer coach. E tem outras coisas ainda que estão para ser anunciadas nesse quesito de coach, enfim, de instrutor, de realmente ensinar os pilotos, mas é algo que eu nunca tinha feito antes dessa etapa. Óbvio, eu já tinha ajudado alguns pilotos, mas não profissionalmente. Nas equipes de kart que eu corri, eu tinha basicamente um contrato nos Estados Unidos
que eu iria correr pela equipe, mas em contrapartida eu tinha que ajudar os outros pilotos da equipe, principalmente os mais novos. Então é algo que veio naturalmente na minha carreira. Eu fui ajudando as pessoas e hoje em dia se tornou algo profissional. Então eu vivo do automobilismo. Hoje em dia consigo também alguns, eu tô fechando algumas novas parcerias em relação a isso, mas é algo totalmente diferente do que a gente sempre fez, porque basicamente tem coisas que a gente ensina que para nós é muito natural e o piloto que a gente está ensinando, então tem que meio que às vezes abaixar o nível e começar a falar de igual com o piloto para não falar algo que ele não entenda, sabe? Então é algo totalmente diferente. Ainda estou pegando o jeito de como fazer isso, mas está sendo uma experiência bem divertida. Eu imagino que seja um desafio, realmente, principalmente que essa foi a sua primeira experiência, assim, né, oficial nesse sentido, mas que é uma coisa que vai ajudar muito você também na sua carreira como piloto, né? Você vai descobrir coisas novas, você vai se manter sempre atualizado com outras categorias, vendo o que está acontecendo. Então, realmente deve ser muito legal para os dois lados, né? Você sente que isso vai te ajudar na sua carreira como piloto também? Acho que sim, porque quanto mais a gente está inserido no meio do automobilismo, independente de qual área, ou pilotando, ou fazendo coach, trabalhando, enfim, acho que a gente sempre tem que estar no meio para conseguir alguma coisa. Inclusive, semana retrasada, a gente teve um treino de Stock Series, infelizmente eu não pude treinar, porque tem uma regra na Stock Series que os 3 primeiros do campeonato não podem treinar. Então a minha equipe foi com os outros 2 pilotos, era aqui do lado de casa e eu meio que trabalhei como coach lá, ajudando meus companheiros de equipe. Então isso foi algo muito importante para mim, porque eu não estava guiando, mas eu estava aprendendo tudo o que vai acontecer no final de semana de corrida, porque era na pista que a gente vai correr agora, que é no Velopark, aqui perto de casa. Então, basicamente, estando lá foi muito importante para mim, para aprender algumas coisas, ajudar o pessoal a evoluir e, ao mesmo tempo, também acaba me ajudando, né? Você perdeu esse treino porque não pode, de acordo com a regra, mas você estava lá, entendeu? Então, você não perdeu necessariamente isso também é bem legal, né? Você poder passar a experiência que você tem até agora, como você comentou no início, o que seu irmão fez com você, de poder te ajudar, o que você tá passando agora, ele já passou. Poder passar isso para outras pessoas também deve ser bem legal, né? Deve ser um sentimento, assim, interessante também. Mas vamos para a próxima pergunta. Bom, você também participa de algumas corridas de protótipos na Imperial Endurance. É uma coisa que você pretende continuar fazendo? É uma coisa que você gosta para sempre se manter ali no automobilismo? Ou é uma coisa que você pretende continuar? Que nem eu comentei, acho que quanto mais vezes a gente está dentro na pista, inserido no meio, independente da categoria, eu acho que é muito positivo para nós. Esse último final de semana eu era para ter corrido na Imperial Endurance, infelizmente a gente teve diversos problemas. Na verdade, eu fui contratado pela equipe para ajudar a desenvolver o carro. É um carro que eles construíram do zero e a gente foi para lá sabendo que ia ser um desafio enorme para acertar o carro. Eles tiveram diversos problemas na primeira etapa e justamente por isso eles me chamaram para ajudar a, a desenvolver o carro. E aí a gente chegou lá em Santa Cruz. Na quinta-feira, o meu companheiro de equipe, que é o dono da equipe, saiu para fazer meio que um shakedown para ver se estava tudo certo com o carro. Eu acho que na quinta volta a gente teve uma quebra de câmbio que a gente basicamente não andou o dia inteiro. Então, a gente já perdeu quinta-feira. Na sexta-feira era o dia da classificação e enfim, a gente choveu o dia inteiro, foi tudo cancelado, a gente não teve treino, não teve classificação. Então, basicamente, eu tive 0 voltas no carro até a classificação. E aí, o dono da equipe, que era o meu companheiro de equipe, foi quem me chamou para ajudar a desenvolver. Ele falou: tu vai classificar amanhã, então vai lá e vê o que acontece. Eu falei, beleza, né? Dei 0 voltas no carro, mas eu tô aqui para isso. Aí, enfim, eu fiz a classificação, o carro tinha 0 condições de correr.
Estava muito, muito, muito longe do ideal, alguma coisa aconteceu, e a gente decidiu que por segurança a gente não ia botar o carro na pista, não ia correr, até a gente conseguir fazer pelo menos 2 ou 3 dias de treino para conseguir desenvolver o carro e ser pelo menos competitivo. Então, foi um final de semana bem complicado. Eu basicamente fui para lá para trabalhar e no fim quase não nem dei uma volta quase. Mas enfim, foi legal, a experiência super positiva de estar junto, tá no meio. Uh, Sempre quando eu recebo esses convites, eu sou muito grato pela oportunidade, porque é muito bom poder estar em outras categorias também, como o Império Endurance, que está cada vez com um nível mais alto. Eu já tinha corrido com essa equipe no final de 2019, no ano que eles tiveram várias complicações, me chamaram para a última etapa e a gente liderou faltando 30 minutos, quando a gente teve uma quebra no carro. Então, acho que é bem legal ter esses convites, porque acaba que a gente consegue mostrar um pouco do nosso trabalho, e aí sempre quando surge alguma oportunidade, a gente está à disposição, né? Então, é algo que eu pretendo fazer mais. Eu não tive nenhuma conversa se a gente vai realmente ir para alguma próxima etapa, mas acho que eu vou ajudar eles a desenvolver o carro, e se der tudo certo, eu acho que eu vou botar no grid até o final do ano. Ah, legal. E para vocês, a gente conversou com algumas pessoas que também competem em várias categorias. É desafiador você, assim, apesar de ter que conciliar toda a agenda, que eu imagino que sim, mas é fácil para você, por exemplo, desligar a chavinha de não, agora eu não sou piloto da Stock Series, eu sou piloto da Império, para acostumar com o carro e tudo mais, você sente uma dificuldade nisso ou é algo muito natural? Quando a gente tem certos dias de treino é algo natural. Nesse caso, nesse último final de semana foi algo bem complicado, porque eu basicamente fui para a classificação sem onde freava, sem saber o que eu ia esperar do carro. Então foi algo bem complicado. Mas quando a gente tem o final de semana inteiro para desenvolver o carro, para treinar, para acertar realmente como é que vai funcionar, eu acho que é algo natural. Eu acho que depois de um certo tempo, acho que se tu me perguntasse isso em 2018, eu falaria que seria algo bem mais complicado do que é hoje. Hoje, depois de ter algumas experiências com carros diferentes, eu acho que fica algo muito mais fácil de se adaptar. Então, sei lá, se eu for treinar de Fórmula 4 com o piloto que eu faço coach, em 5 voltas eu provavelmente vou estar virando o que tem que virar, sabe? Então, é algo que hoje em dia fica muito mais natural do que era antigamente. Então, acho que isso vai muito mais pela experiência de todos os carros que a gente já teve a vivência, do que do que só apenas trocar de carro. Então, de Fórmula 4, que nem eu citei em 2018, andava de Fórmula 4 e de kart. Era algo que é muito mais complicado fazer a transição dos Fórmulas para o kart do que fazer a transição de, sei lá, de um turismo para um protótipo, sabe? Porque do kart para o turismo e para os Fórmulas muda muito, mas de um turismo para um protótipo é algo que fica muito mais tranquilo de adaptar. Ah, e é legal também porque você vai estar preparado para mais oportunidades que aparecerem no futuro, né? Você aumenta um pouquinho a sua gama aí de preparação para outras categorias, outras oportunidades que podem surgir no futuro também. Exato. A minha próxima pergunta é um pouquinho fora das pistas. Na verdade, é totalmente fora da pista, tá? A gente gosta de conhecer um pouco mais do lado pessoal de vocês. E assim, você tem uma agenda super desafiadora, né? Porque você compete em várias categorias, você está em várias coisas. Mas quais que são os seus hobbies fora do automobilismo? O que que você gosta de fazer quando você está livre? O que você gosta de fazer algum outro esporte? O que mais te atrai nesse mundo dos hobbies? Bom, um dos meus hobbies que eu basicamente faço todos os dias é andar de simulador. Acho que é algo meio óbvio, mas eu estou sempre presente. Inclusive, há pouco tempo atrás estava dando uma treinada que quarta-feira tem campeonato de Stock Car virtual, então vou estar participando. Então, um dos meus hobbies é o simulador, que hoje em dia é algo muito mais profissional do que era antigamente. Então, hoje eu faço parte de uma equipe e é algo muito mais profissional. Além disso, eu gosto, mas não sou muito bom, eu surfo também. Então, acho que no meu tempo livre eu gosto de fazer algumas viagens com meus amigos.
para algumas praias aqui perto de casa e surfar, porque é algo que, querendo ou não, o automobilismo virtual é algo que é um hobby, mas não desliga 100% do meu mundo de corridas, né? Então, eu tô ali, eu tô sempre querendo ganhar, tô sempre... Às vezes eu me estresso mais no simulador do que na pista real, então é algo que não é muito para levar como uma brincadeira e como um hobby, é muito mais algo profissional. Mas enfim, outros esportes como o surf é algo que eu gosto porque acaba que a gente se desliga, vai com os amigos, então é algo que é muito mais desliga um pouco e desestressa também um pouco, porque a agenda é muito corrida. Então, basicamente todo final de semana eu tenho, ou se eu não estou fazendo coach, eu estou tendo corrida, e aí acaba que quando dá um tempo livre eu gosto de dar uma sumida um pouco do mundo das corridas para poder ver coisas. Ah, legal. Essa do surf é nova pra gente, a gente nunca tinha escutado aqui. Mas é legal, porque normalmente os hobbies de vocês também são coisas competitivas. Eu acho incrível que vocês competem em um dos esportes mais competitivos, vocês se estressam ali, depois vocês vão relaxar e vão se estressar também. Seja com simulador, seja com outra coisa. Mas legal, do surf que você tem essa válvula de escape também. Legal saber disso. A minha próxima pergunta, uma das perguntas que a gente faz para todo mundo, tá? Eu vou fazer uma, a Duda vai fazer a outra. E eu quero saber qual que é o seu momento favorito no automobilismo. E aí pode ser alguma coisa que você viveu, que você assistiu, que você presenciou. Enfim, é totalmente aberto, mas tem que ser alguma coisa que te motiva, que te ajuda a continuar no esporte. É difícil escolher uma, mas eu acho que uma das oportunidades mais legais que eu tive até hoje, que acho que foi a carreira que eu tive, porque querendo ou não, eu sou novo, mas eu tô nesse meio há mais de 15 anos, então eu basicamente vivi a minha vida para viver do automobilismo. Então, quando eu fui chamado na corrida de duplas de Stock Car, foi um dos momentos mais felizes que eu tive no automobilismo. Óbvio que teve todo o profissionalismo por trás, teve tudo a questão da responsabilidade de estar guiando um Stock Car pela equipe da Full Time ainda. Então foi uma oportunidade única na minha carreira. Eu acho que foi com certeza um dos desafios mais grandes que eu tive em toda a minha vida, porque eu cheguei lá querendo ou não, nunca tinha feito pit stop na minha vida. E eu basicamente tinha que mostrar o meu trabalho, né? Mostrar o meu talento para se eu quisesse algum dia voltar na equipe, eu estaria de portas abertas para se tivesse alguma oportunidade. Então, eu acho que foi um momento muito feliz da minha carreira, ao mesmo tempo bastante tenso, mas eu consegui curtir bastante. Fiz dupla com um dos pilotos que cresceu junto comigo, que foi o Gianluca Petekoff. Então, a gente basicamente disputou todas as categorias possíveis no kart. Todos os anos era basicamente eu e ele, eu e ele. Tivemos até algumas discussões quando era mais novo, mas algo que passa e hoje é amigo. E também tá junto numa equipe junto com nada menos que Rubens Barrichello, e também com um dos meus melhores dentro do meio, que é o Dudu. Então, acho que foi algo muito especial, um dos momentos mais marcantes da minha carreira. Também junto com o Tony, que é um dos meus chefes no automobilismo virtual, então foi algo completo. Tinha tudo de bom dentro da equipe e eu ainda estava lá guiando em Stock Car. Então, acho que foi um dos momentos mais legais. Mas não posso deixar de esquecer também de quando meu irmão fez a estreia dele nas 500 milhas de Indianápolis. Eu acho que foi um dos momentos mais felizes e algo que não é que não tem nada a ver comigo, mas não era eu que estava vivendo o momento, mas eu vi por tudo que tanto eu quanto ele passou para chegar onde a gente chegou. Então foi algo muito gratificante de poder ver, porque querendo ou não, na nossa família a gente nunca teve alguém que corresse. Meu pai nunca teve oportunidade de correr. Então, quando ele nos botou, era algo para nós da família chegar tão longe. A gente é aqui do Rio Grande do Sul, então basicamente não tinha muita corrida aqui. A gente teve que praticamente não se mudar porque a gente estudou toda a nossa vida aqui
onde a gente mora, mas a gente ia pelo menos uma vez por mês para São Paulo para correr campeonato de kart, porque aqui no Rio Sul o nível era muito fraco. Então foi basicamente uma luta desde o começo para a gente poder estar onde a gente está. Então foi algo que ele com certeza curtiu muito, mas ver ele realizando esse sonho foi legal demais. É muito legal. Deve ser muito bom ter essas vivências, seja na corrida de duplas ali na Stock, que você estava no meio de grandes amigos seus, de pessoas que estão na sua vida, ou seja, quando você vê uma conquista do seu irmão, de alguma família sua, deve ser realmente um momento diferente, né? Que você sente ali, principalmente por você estar no meio, essa conquista do seu irmão deve ter sido uma coisa muito legal para você, o quanto ele está realmente Então, muito complexo, porque na mas muito verdade legal. até mesmo falo que é mais difícil acompanhar a carreira do irmão do que a minha própria, porque eu fico muito mais nervoso, hoje em dia ele não está mais correndo, mas eu ficava muito mais nervoso quando ele corria, acho que um dos dias mais nervosos da minha vida foi quando ele estava disputando o título da Fórmula 3 britânica e ele foi campeão, então foi um dos dias que eu lembro que aqui em casa tava eu, meu pai e minha mãe, cada um tava no lugar da casa assistindo a corrida. A gente não queria ficar junto, tava todo mundo muito nervoso, então são momentos que são difíceis, muito mais difícil acompanhar a carreira dele do que realmente a minha. Então, ver esses momentos de sucesso, eu acho que chegando numa Indy 500, que todo mundo sabe o tamanho que é a corrida e o evento, é muito gratificante. Bom, eu tenho uma pergunta para você que é realmente sobre o que você acabou de falar, né? Sobre o campeonato virtual. Você também compete, você é da Full Time Sports, né? Lá do Tony Canaan, que é um puta piloto. E assim, como é para você competir no virtual? E agora a gente também tem a novidade que vai ter o campeonato, né, oficial da Stock e tal. Como que você vê esse futuro do virtual e como você se sente fazendo parte disso? Acho que o virtual é algo super importante para nós pilotos e também acho que para todo mundo que quer ter a oportunidade de guiar. O virtual está cada vez mais próximo e mais competitivo, então eu estou no virtual faz um tempinho já e vejo a evolução nítida. E agora tendo esses campeonatos, já teve o campeonato da Porsche, agora vai ter o da Stock Car. São campeonatos que ajudam bastante a desenvolver o AV, porque a gente estava precisando disso. A gente tem vários campeonatos aqui no Brasil, mas eu acho que a gente tem que ter campeonatos com o nome da Porsche, com o nome da Stock Car, para conseguir atrair mais patrocínios, para atrair mais gente. Eu acho que cada vez vai crescendo mais os números. E sim, faço parte da equipe do Tony Canaan, que até ontem chamava Full Time, hoje mudaram o nome. Novidade, a partir de hoje chama Texaco Racing by Tony Canaan. Enfim, eu não vou poder mais fazer parte dessa equipe porque bate em conflito com um dos meus patrocinadores. E aí eu falei com o Tony, ele não quis que eu saísse da equipe, ele basicamente vai abrir uma equipe para eu correr, para não precisar sair. Então, eu vou correr com a Canaã Esportes, é novidade, ninguém sabe, então, primeira mão para vocês. Então, vai ser Canaã Esportes by TK, que vai ser... basicamente só muda o Texaco para não ter, e o meu carro também não vai poder ter esse patrocínio. Mas é isso aí, eu vou, que nem tu comentou, eu vou correr quarta-feira, não tive muito tempo de treinar ainda, provavelmente vou começar, talvez depois agora da entrevista ou amanhã, para não fazer feio, né? Mas é isso aí, é legal demais poder estar dentro desses campeonatos, poder ajudar também a desenvolver o AV e ver todo esse pessoal no AV, como Rubens Barrichello, Tony Canaan, esses monstros automobilistas que a gente via na TV, hoje em dia a gente tem a oportunidade de correr com eles no virtual, então é legal demais poder ter essa experiência. Ah, que bacana, muito legal saber dessa novidade. E isso mostra que seu trabalho no AV também está sendo muito bom, né? Se o Tony não quis largar de você, então mostra que você é uma potência do AV, então. Na verdade, eu tenho uma relação muito boa com o Tony, porque ele foi conheci o Tony, na verdade, pelo meu irmão, que eles foram companheiros de equipe na Fórmula Indy em 2018 e 2019. Então, basicamente, toda a corrida que eu ia com meu irmão, ele estava lá. E a gente conseguiu construir uma relação super boa de amizade. Ele me ajuda com bastante coisa.
não só nas pistas, mas fora dela. Então, sou muito grato de poder ter essa oportunidade. E é isso aí. Falei para ele, expliquei a situação, achei que ia dar ruim, ia ter que sair do time, mas felizmente ele entendeu a situação e a gente vai ficar junto no virtual. Ah, muito bom, parabéns. Poxa, é uma coisa muito grande isso, né? Você participar e você ter uma equipe só para você correr, então não é pouca coisa, né? E bom, eu queria te perguntar também, qual o seu circuito favorito e qual você está mais ansioso para Stock Light, Stock Series, né? Agora. Eu acho que um dos meus circuitos favoritos aqui do Brasil é Goiânia. Enfim, acho que é tudo bom lá, a cidade. Eu gosto bastante da cidade, gosto da pista. Meus melhores resultados foram lá. E eu lembro que quando eu cheguei em 2020 na equipe, a equipe tinha um histórico de não andar muito bem em Goiânia. Era uma das pistas que eles mais sofriam. E eu lembro que no meu primeiro ano de Stock Light na época, que agora é Stock Series, na minha primeira corrida a gente teve vários problemas e na segunda corrida que a gente fez lá eu ganhei a corrida. E acho que fazia uns 2, 3 anos que a equipe não vencia lá e não tinha um histórico tão bom. E aí esse ano na primeira etapa eu venci de novo em Goiânia. Então acho que todo piloto quando tem bons resultados na pista ele acaba gostando mais naturalmente daquela pista. Mas acho que Goiânia eu tenho um carinho especial porque não sei, eu me sinto muito bem lá. Além de eu achar uma das melhores pistas do Brasil, mas também não dá para deixar de mencionar Interlagos, que é o templo do automobilismo, né, brasileiro, né, também. Então, correr pela primeira vez em Interlagos foi algo muito diferente, porque eu cheguei no Brasil em 2020, eu não conhecia nenhuma pista do Brasil, só as pistas de kart, obviamente, mas pista autódromos mesmo, eu não conhecia nenhum, então o ano de 2020 foi um ano de muito aprendizado, porque eu não conhecia o carro, não conhecia nenhuma pista, então basicamente tive que me virar. E correr Interlagos foi algo que, não sei, foi uma sensação realmente muito diferente, porque eu sempre acompanhei minha vida inteira e assisti Fórmula 1 quando eu era pequeno e tudo. E aí ter a oportunidade de guiar naquela pista foi uma sensação indescritível, assim, foi algo diferente. Ah, eu imagino, começar logo lá deve ter sido realmente um gostinho diferente. A gente de estar lá, toda vez, né, na verdade, toda vez que a gente vai no autódromo, a gente sente aquela emoção, porque não tem como, Interlagos realmente é o templo do automobilismo brasileiro e até internacional, né? Quando vem pra cá, a Fórmula 1 tem lá, então com certeza deve ter sido muito incrível. E também Goiânia é uma ótima pista, a gente adora, é super competitivo, então muito legal saber disso. E agora a gente vai para nossa última pergunta, que é se você tem algum ritual antes das corridas. Olha, a gente já escutou de tudo, então não precisa ter vergonha de falar. Mas tem alguma coisa ali que você faz sempre antes de entrar no carro ou antes de uma semana de corrida? Pior que esses dias eu estava assistindo uma das entrevistas de vocês e aí eu vi um dos rituais do Gianluca. Achei meio engraçado, algo que tipo eu nunca tinha visto na vida. Eu até corri com ele na de dupla e eu não vi esse ritual, porque senão ia com certeza ia ter zoado com ele. Mas eu não tenho nenhum ritual. Eu lembro que na época dos Fórmulas eu tinha o ritual só de nunca entrar pelo lado direito do carro, que eu acho que é algo meio comum entre os pilotos. Eu não sei porquê, mas foi algo natural. Desde a primeira vez que eu andei de kart, eu nunca entrei pelo lado direito. E nada por, sei lá, entrei uma vez pelo lado direito e deu azar. Não. Foi simplesmente que eu comecei entrando pelo lado esquerdo e eu tinha um costume de, mesmo que eu tava do lado direito, eu fazia toda a volta e entrava pelo lado esquerdo. E aí isso foi se tornando algo muito comum para mim também nos Fórmulas. Uh, Acho que não é bem um ritual, mas também eu nunca entro no carro de luva. Eu sempre boto a luva lá dentro, então não que seja um ritual. E obviamente eu sempre rezo antes das corridas. Antes dos treinos eu não costumo fazer muita coisa, mas antes das corridas no grid, eu acho que é um momento que a gente está um pouco mais tenso e ajuda a ficar mais tranquilo. E a gente tem um momento só nosso ali, porque quando dá a placa de 3 minutos, basicamente fica
o piloto, apenas um mecânico, que é para fechar a porta ali do carro, e aí a gente fica bem ali no nosso momento. Então é algo que eu costumo fazer, mas é basicamente isso. Não tenho nada assim de tão especial, assim, algo mais que eu acostumei fazer e eu acabei sempre fazendo e que acho que é algo que funciona para mim. Ah, mas então é um ritual, né? Se você faz sempre, então chega a ser um ritualzinho ali que você tem com você mesmo. Realmente, a placa de 3 minutos é o momento de mais tensão, assim, né? 3 minutos, 1 minuto, a gente fica tenso, imagina vocês dentro do carro, então deve ser realmente muito difícil, né? Tipo, se concentrar e ter tudo, tá tudo certinho ali, pensando certo, assim, fazendo, não, vou fazer, sei tudo que eu tenho que fazer, agora é o momento. Tem que Mas, executar depois só, né? exatamente. Exatamente. Mas essas foram as nossas perguntas. Muito obrigada pelo seu tempo. A gente adorou te conhecer um pouquinho. Muito obrigada por quem está acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo Spotify, se você está vendo um outro, troca aí, porque vale muito a pena ver nos dois. E é isso. Muito obrigado. Até mais.